Bom dia, meninos! Sejam todos bem-vindos a mais um programa da Hora Nazarena Kids. Esse programa é totalmente dedicado a você, menino e menina aí em casa. Hoje teremos uma lição muito especial que fala de como Jesus escolheu os seus amigos. Você também vai aprender muito na lição de hoje, mas antes de qualquer coisa, vamos juntar as nossas mãozinhas, abaixar a cabecinha e oremos. Querido Deus, querido Pai que estás nos céus, agradecemos-te pela vida, pela proteção, pela saúde, pela provisão. Queremos chamar a sua presença neste momento para que venha nos ajudar a entender e compreender esta lição do dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, agora nós vamos a um momento de leitura e memorização do nosso versículo. O nosso versículo de hoje, dessas lições do mês de fevereiro, encontram-se na Bíblia, como todos os versículos e todas as passagens que nós sempre vamos usar aqui nas nossas lições. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, o nosso versículo está no livro de Lucas, São Lucas, né? Deixa-me mostrar-vos aqui. Não sei se conseguem ver. Aqui está escrito o Evangelho de Lucas. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias no Lucas, capítulo 2. Aqui temos o capítulo 2. Então vamos procurar o versículo 52. Versículo 52, encontrei aqui. Então o versículo diz assim: E Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O que isso significa? Essa passagem foi escrita quando Jesus retrata como Jesus cresceu depois, dele ter nascido, aquela toda a história do nascimento de Jesus. Esse versículo retrata como Jesus cresceu, deixou de ser bebê para se tornar um adulto. Nessa transição, Jesus crescia em sabedoria. O que isso significa? Significa que Jesus era um menino inteligente, sábio, que sabia fazer as coisas certas, sabia tomar as melhores decisões. Ele respeitava os seus pais, respeitava Deus, meditava na palavra do Senhor. A outra parte do versículo diz que ele crescia em estatura. O que isso significa? Significa que o corpo dele crescia. Ele só não ficou estagnado com aquele corpo de bebê, não. Jesus Cristo crescia, o corpo dele desenvolvia. Isso significa que ele tinha saúde, ele crescia bem, alimentava-se bem, então ele conseguiu crescer em estatura. A mesma coisa nós também devemos ter, crescermos em sabedoria, sermos meninos e meninas inteligentes e também temos que crescer em estatura. E uma forma de nós crescermos bem em estatura é nós evitarmos brincar com coisas perigosas, alimentarmos-nos bem, fazermos banho, lavarmos os dentes, sempre andarmos limpos para que tenhamos uma boa saúde, para podermos crescer bem. O último ponto diz que ele crescia também em graça diante de Deus e dos homens. O que isso significa? Isso significa que a forma como Jesus Cristo vivia agradava a Deus e agradava as pessoas que viviam com ele. Há meninos e meninas que na sua zona ninguém gosta deles. Por quê? Porque maltratam outras crianças, roubam coisas dos outros, insultam os vizinhos. Quando os pais mandam, negam, não oram, não meditam na palavra de Deus. Então esses meninos não crescem agradando a Deus nem aos homens.
há uma necessidade de você, menino e menina, crescer agradando a Deus e agradando as pessoas que vivem contigo. Então, vou pedir aos meninos para que durante esta semana memorizem esse versículo que está no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 52, que diz: E Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Mais uma vez, e Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. Muito bem, agora nós vamos ao momento especial. Voltamos logo em seguida com a nossa lição, com o tema Como Jesus escolheu os seus amigos. Até já! Olá, meninos e meninas de Deus! Sejam todos bem-vindos à Hora Nazarena Kids, edição 2022. Se os meninos se lembram, as nossas atividades iniciaram no mês de junho de 2021 e de lá para cá, Deus foi muito presente nos abençoando com lindas lições e queremos continuar sendo abençoados pela Hora Nazarena Kids. Iniciamos neste mês as nossas lições para o ano 2022. Na tela, temos os nossos professores que durante o ano estarão conosco nas diversas lições que teremos. Teremos também professores convidados, que na devida altura faremos a sua apresentação. E uma dica para que as lições deste ano sejam abençoadas. Preparem um caderno e um lápis ou caneta para anotarem todos os ensinos e coisas importantes que irão aprender durante o ano. E sempre antes de assistirem qualquer lição da Hora Nazarena Kids, façam uma oração pedindo a Deus ajuda para uma melhor compreensão. Agora, vamos voltar à nossa lição. Muito bem, meninos. Espero que os meninos tenham prestado muita atenção no momento especial que acabamos de ter. Agora nós vamos à nossa lição de hoje, cujo tema é Como Jesus escolheu os seus amigos. A nossa passagem de hoje vamos encontrar na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro de Marcos, capítulo 3, e vamos ler dos versículos 13 até 15. Bíblia Sagrada, Novo Testamento, livro de Marcos, capítulo 3, versículos 13 até 15. Passo a ler. Jesus subiu a um monte e chamou para si aqueles que ele queria. Eles foram e, dentre eles, Jesus escolheu 12, a quem chamou de apóstolos. Jesus os escolheu para que eles andassem sempre com ele e também para que pudesse enviá-los a proclamar sua mensagem, dando-lhes poder até para expulsar demônios. Amém? Meninos, como é que vocês escolhem os vossos amigos? Pelo menos amigos vocês podem escolher, porque vocês sabem que vocês não escolheram os vossos pais, vocês não escolheram os vossos irmãos, vocês não escolheram os vossos tios, as vossas tias, os vossos primos. Essas pessoas Deus nos ofereceu. Nós não tivemos nenhuma ação para escolhermos essas pessoas. Mas os nossos amigos, nós temos como escolher. Se eu não quiser ser amigo daquela pessoa, eu posso não escolher. Se eu não quiser ser teu amigo, também posso escolher. Se eu quiser ser teu amigo, eu posso escolher. Mas irmão, por mais que você não queira, por mais que você queira, é teu irmão, você não escolhe. Teu pai, por mais que você queira, por mais que não queira, é teu pai, você não escolhe. Mas amigos, você tem como escolher. Mas será que nós podemos sair por aí e escolher qualquer pessoa? Não. Hoje nós vamos aprender como é que Jesus nos ensina a escolher amigos, a escolhermos as pessoas que sempre vão andar conosco.
Na lição passada, se os meninos bem se lembram, nós estivemos a falar de Jesus quando foi ao deserto. Lá ele ficou 40 dias e 40 noites a orar e a jejuar. E depois dele sair daquele jejum, daquela oração longa, ele saiu e ele escolheu 12 pessoas que andariam com ele. Aí Jesus ele nos mostra que antes de nós escolhermos os nossos amigos, há uma necessidade de nós orarmos. Por quê? Porque os nossos amigos são as pessoas que vão nos acompanhar sempre. Nós sempre estaremos com elas. Então, essas pessoas devem ser aprovadas por Deus. Porque nós podemos sair por aí, escolhermos pessoas que insultam, escolhermos pessoas que roubam, escolhermos pessoas que, quando são mandadas em casa, negam, e essas pessoas podem vir nos ensinar essas coisas erradas. Então há necessidade sempre de nós orarmos antes de escolhermos ser amigos de alguém. Mas, se os meninos também se lembram, na primeira lição, na primeira ou na segunda lição, os meninos viram como Jesus foi batizado. Por quê? Porque Jesus ele cresceu, segundo o nosso versículo, ele cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Mas quando ele chegou e completou 30 anos, era a altura dele começar a fazer o trabalho que Deus tinha lhe mandado para fazer aqui na terra. E antes dele iniciar o seu trabalho, ele foi ter com João Batista para ser batizado. Não porque ele tinha pecado, não porque ele se arrependesse de algum pecado, mas não, ele tinha que passar pelo batismo como forma dele reconhecer a autoridade de Deus, como forma dele se colocar debaixo da autoridade do seu pai. Ele estava entregando a sua vida ao seu pai, entregando os seus caminhos ao seu pai. Então há essa mesma necessidade na sua vida, menino e menina. Você deve entregar a sua vida a Deus. Você tem que estar debaixo da autoridade de Deus, fazer tudo o que Deus te manda fazer. Então, antes de você escolher seus amigos, primeiro você tem que entregar-se a Deus, obedecer a Deus, viver debaixo da autoridade de Deus. E em segundo lugar, você tem que orar antes de escolher qualquer coisa. Se é roupa que você quer escolher, é alguma decisão que você deve tomar, você tem que escolher entre duas coisas. Você sempre tem que orar. Da mesma forma que Jesus Cristo, antes de sair e escolher os seus 12 amigos, ele orou. Os meninos agora devem estar curiosos para saber quem são esses tais 12 amigos de Jesus. A Bíblia ela nos conta quem são esses 12 amigos de Jesus. Nos versículos, a partir do versículo 16, onde nós estivemos a ler em Marcos 13, a Bíblia lista os 12 amigos de Jesus. Eu trouxe uma cábula para ensinar aos meninos e uma forma um pouco especial para os meninos conseguirem memorizar os 12 amigos de Jesus. Então vamos contar. O primeiro é Pedro, o segundo Tiago, o terceiro João, o quarto Filipe, o quinto Bartolomeu, o sexto Tomé, o sétimo Mateus, o oitavo Tiago. Jesus tinha 2 amigos chamados Tiago. Então, o oitavo Tiago, o nono André, o 10º Simão, o 11º Judas e o 12º Tadeu. Então, são 12 amigos de Jesus. Então, tem uma música um pouquinho simples para os meninos conseguirem memorizar os 12 amigos de Jesus. A musiquinha é assim:
Pedro, Tiago, João e Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus e Tiago, André, Simão, Judas e Tadeu são os 12 amigos de Jesus. Pedro, Tiago, João e Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus e Tiago, André, Simão, Judas e Tadeu são os 12 amigos de Jesus. Última vez. Pedro, Tiago, João e Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus e Tiago, André, Simão, Judas e Tadeu são os 12 amigos de Jesus. Espero que os meninos levem essa lição para a sua vida. Sempre que tiverem que escolher um amigo, primeiro orem a Deus, peçam a Deus: Deus, será que essa pessoa vai ser boa para mim? Será um bom exemplo para mim? Será que eu, me juntando a essa pessoa, vou continuar te agradando? Se você orar, Deus vai te responder e Ele vai te dizer se dá ou não para você ser amiga ou amigo dessa pessoa. A nossa lição fica por aqui, mas antes vamos orar, pedir a Deus para que, da mesma forma que Ele ajudou Jesus a escolher os seus 12 amigos, aqueles que iriam trabalhar com Ele no Evangelho, na proclamação do Evangelho, aqueles que iriam lhe ajudar e mesmo depois da morte de Jesus, iriam continuar a espalhar a mensagem de Deus. Deus também nos ajude a nós nos juntarmos a pessoas que Deus gosta e que vão nos ajudar e nós também vamos ajudar essas pessoas. Então, oremos. Querido Deus, querido Pai que estás nos céus, queremos te agradecer por esta lição e queremos te agradecer, ó Pai, por tudo quanto o Senhor faz nas nossas vidas. Ajude-nos, Pai, a sempre escolhermos pessoas certas para serem nossos amigos, para que nós não escolhamos pessoas que vão nos desviar da sua palavra. Pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meninos. Muito bem, a nossa lição fica por aqui. Até a próxima lição. Tchau. Pedro, Tiago, João e Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus e Tiago, André, Simão, Judas e Tadeu são os 12 amigos de Jesus. Pedro, Tiago, João e Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus e Tiago, André, Simão, Judas e Tadeu são os 12 amigos de Jesus.